Esperamos que isso não aconteça e que a humanidade tenha aprendido. Estamos conectados demais para destruir o mundo uns dos outros. A história não questiona a esperança, só avança quando a diplomacia falha e a propaganda tem sucesso. Onde um dedo tenso permanece um segundo a mais no gatilho. Se houver uma terceira guerra mundial, será diferente de 1939. Será mais rápida, caótica e mortal. Ninguém a deseja, mas todos se preparam. Quando ela vier, será assim. Eu sou Factoj Root. Apresento fatos, curiosidades e mistérios surpreendentes. Terceira Guerra Mundial. Palavras que, há alguns anos, pareciam relíquias do passado, restritas aos livros de história. Planos de defesa e orçamentos dos exércitos voltaram a ser discutidos nos estados-maiores e think tanks, nos bastidores da política. Por quê? Porque os dois países mais poderosos do mundo estão se aproximando de um ponto de ruptura. Um quer manter o status quo, o outro quer mudá-lo. E entre eles há um foco de crise que pode lançar o mundo inteiro no caos. Não é ficção científica, é realidade militar. Cálculos, exercícios e simulações. Este é um cenário realista de como poderia começar a maior guerra da história da humanidade. Tudo começa discretamente, navios se movem silenciosamente, um sinal se fortalece e a internet cai misteriosamente. Quem não presta atenção pode não notar nada. Quem acompanha a geopolítica sabe que isso pode ser apenas o silêncio antes da tempestade. Prepare-se para um cenário realista que não mostram no noticiário. Neste vídeo, analisaremos passo a passo como a Terceira Guerra Mundial pode começar. Dos tiros de advertência à catástrofe global. Vamos mostrar as linhas vermelhas que não podem ser cruzadas, as alianças que podem ruir e as decisões que podem mudar o mundo. Quem ataca primeiro, quem responde, ainda dá para parar? Contexto do conflito: China, Taiwan e promessa de defesa dos Estados Unidos da América. Para entender por que esse ponto pode causar um conflito global, precisamos olhar para o passado. Em 1949, após a Guerra Civil Chinesa, os comunistas de Mao Tse-tung venceram. O governo derrotado foi para Taiwan e lá manteve a República da China. Desde então, há duas Chinas, a comunista continental e a democrática insular. Pequim mantém que Taiwan é só uma província separada temporariamente e deve se reunir à pátria-mãe, e isso por qualquer meio necessário. Taiwan discorda, construiu uma economia forte, democracia funcional e defesa resiliente. Cada vez mais cidadãos de Taiwan rejeitam a ditadura de Pequim. É aí que entram os Estados Unidos desde 1979. Eles não veem Taiwan como Estado soberano, mas eles assinaram a Lei de Relações com Taiwan, que obriga os Estados Unidos da América a defender a ilha caso ela seja atacada. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos oficialmente não dizem se interviriam, mantendo assim a chamada ambiguidade estratégica. Nos últimos anos, a retórica mudou e presidentes americanos falam mais abertamente sobre isso. Joe Biden afirmou repetidamente que os Estados Unidos da América defenderiam Taiwan, o que alerta a China. A postura de Donald Trump com a China é rígida. Mesmo que prefira um acordo em caso de ataque, não se esperaria passividade dele. Pequim hoje observa atentamente cada visita de representantes americanos a Taiwan, cada exercício militar no Pacífico e cada novo pacote de armas para o exército taiwanês. Ao mesmo tempo, forma um exército para unificar a força. Duas potências, uma ilha e um antigo conflito entrando em fase nova e perigosa. Linha vermelha. Como a China pode iniciar uma invasão? Há vários cenários para esse pesadelo começar. Tudo gira em torno de um ponto-chave: cruzar a linha vermelha. Não é reconhecida internacionalmente, mas foi criada pela própria China. Essa linha representa a independência de Taiwan. Para Pequim, isso seria rebelião e eles reprimiriam, mesmo que levasse à guerra. A invasão não seria relâmpago. Estrategistas chineses iniciariam com ataques cibernéticos em massa para paralisar infraestrutura, energia, transporte e comunicação de Taiwan. Paralelamente, haveria uma campanha de desinformação com notícias falsas sobre rendição, vítimas em massa e colapso do governo.
Depois viriam mísseis balísticos atacando com precisão aeroportos, radares e defesas antiaéreas de Taiwan. A ilha ficaria no escuro e sem comunicação após as explosões. Simultaneamente, as forças chinesas se reuniriam na costa de Fujian, em frente a Taiwan. O vídeo volta já. Aproveite e se inscreva, curta e compartilhe. Em instantes, continuamos com Factoid. Mas Taiwan não está vulnerável. Taiwan adota há anos a estratégia do ouriço, tornando sua defesa custosa e dolorosa para agressores. A ilha está cheia de bunkers subterrâneos, depósitos secretos de armas e lançadores móveis de mísseis. Taiwan possui caças F-16 mísseis Harpoon e o sistema Patriot. A doutrina militar deles prevê que vão sobreviver à primeira onda de ataque e, em seguida, começar a resistir. Em cada vale e porto eles usam o terreno, montanhas, selva e cidades. Taiwan viraria um labirinto imprevisível com cada metro de território conquistado com sangue. Talvez seja por isso que a invasão ainda não ocorreu. A China sabe que não seria fácil. Seria uma luta que poderia mudar o mundo inteiro. Primeiras horas. Ataques cibernéticos, mísseis e propaganda. Se a China atacasse, haveria choque inicial. Tudo ocorreria simultaneamente, sem aviso. Computadores em Taiwan falhariam e painéis eletrônicos exibiriam mensagens falsas de evacuação. Caixas eletrônicos parariam e transporte colapsaria. Soldados cibernéticos espalhariam o caos antes mesmo de ser disparado o primeiro tiro. Simultaneamente, as forças chinesas lançariam centenas de mísseis balísticos e de cruzeiro contra bases militares, centros de comando, aeroportos e comunicações. O objetivo não é conquistar Taiwan de imediato, mas paralisá-lo, imobilizando-o para dominá-lo rapidamente e com pouca resistência. Depois começaria a guerra midiática, com a televisão estatal chinesa promovendo a reunificação nacional. Vídeos falsos mostram soldados taiwaneses se rendendo e afirmam que o governo caiu e os Estados Unidos da América traíram Taiwan. O objetivo não é só manipular o público em Taiwan, mas também gerar dúvidas entre aliados e enfraquecer sua determinação. Os líderes de Taiwan precisariam agir rápido, ativar protocolos de defesa, ocultar o comando, enviar instruções por rádios de emergência e esperar que aliados ajam, não só falem. Envolvimento dos Estados Unidos da América e aliados, retaliações e escalada. As notícias iniciais do ataque a Taiwan chocariam o mundo. Na Casa Branca, as luzes acendiam antes do amanhecer e o Conselho de Segurança Nacional se reunia no bunker. Sobre a mesa estariam opções diplomáticas, advertências, sanções econômicas ou intervenção militar. Mas, neste caso, não se trata mais de uma ameaça, trata-se de ações. E os americanos têm com Taiwan um compromisso informal, mas forte, o Taiwan Relations Act. Embora não fale diretamente sobre defesa, ordena que os Estados Unidos da América ajudem Taiwan a se defender. E se a China tentar mudar o status quo à força, isso é uma linha vermelha. Em poucas horas, navios americanos do Pacífico mudariam de curso e porta-aviões seguiriam para o Estreito de Taiwan. A Força Aérea está em alerta. O Japão, que possui bases americanas em seu território, se tornaria um nó logístico indispensável, mas ao mesmo tempo um alvo potencial. Austrália, Coreia do Sul, Filipinas e aliados regionais enfrentariam um dilema: juntar-se aos Estados Unidos da América e arriscar uma retaliação, ou ficar de fora e assistir à mudança do cenário asiático. Depois haveria retaliação. Os Estados Unidos da América poderiam atacar navios de guerra chineses que bloqueiam Taiwan, focar em sistemas de radar e comunicação, centros cibernéticos, destruir posições de fogo chinesas no continente. Mas cada um desses passos traz um enorme risco. Porque a China reagiria e não seria apenas sobre Taiwan, isso se espalharia. É um terremoto regional. Como reagiriam Japão, Coreia do Sul e Austrália? Enquanto o mundo observa tenso, o Pacífico sente a pressão. Se Taiwan entrar em conflito, toda a região sente o impacto. O Japão é o primeiro na linha de fogo. Possui mais de 50 mil soldados americanos e uma das frotas mais avançadas do mundo em seu território. Já está acompanhando a expansão chinesa com preocupação. E se Taiwan caísse, as ilhas japonesas poderiam ser as próximas na linha. O Japão reagirá rapidamente. Ordem para ativar escudos antimísseis, deslocar caças e navios de guerra saindo dos portos. O público, mesmo pacifista, sente que é questão de sobrevivência. A
A situação da Coreia do Sul é mais complicada, sua prioridade é a Coreia do Norte, mas se Estados Unidos da América e China entrarem em guerra, não dá para ignorar o vizinho do Norte. Pyongyang poderia aproveitar o ataque para lançar seu próprio golpe, ou pelo menos exercer pressão. A Coreia do Sul hesita, ela precisa proteger sua casa de Kim ou entrar em uma guerra que pode ultrapassar suas fronteiras. A Austrália pode estar distante geograficamente, mas está profundamente envolvida estrategicamente. Ela possui o Tratado Austrália, United Kingdom, United States com os Estados Unidos da América, e suas bases de vigilância no Índico são valiosas para os americanos. Canberra quase certamente ficaria ao lado dos Estados Unidos, e, assim, se tornaria alvo da propaganda chinesa e de ataques cibernéticos. Talvez até ataques físicos às bases. E ainda nem mencionamos as Filipinas, o Vietnã ou a Indonésia. Países antes neutros agora podem ser envolvidos na disputa entre grandes potências. De repente, nenhum porto, mar ou distância é seguro. Esse conflito não permaneceria regional. Não, isso seria simples demais. Está se transformando em algo maior. Talvez até a sobrevivência da ordem mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Quem teria a vantagem? Tecnologia, logística e armas seriam decisivas em uma guerra entre grandes potências, não apenas o número de soldados. Envolveria cérebros, sensores e cadeias logísticas de milhares de quilômetros. Os Estados Unidos da América têm grande vantagem, experiência. O exército deles combateu globalmente, possui bases em muitos países e satélites que monitoram o planeta inteiro. Em termos de tecnologia, eles ainda estão no topo. B-21 furtivos armas hipersônicas, drones navais e catapultas eletromagnéticas em porta-aviões. Mas há um problema, a distância. O Pacífico é enorme e Taiwan fica longe. Transportar suprimentos, combustível e reparar navios danificados é um desafio logístico. Todo navio pode ser alvo de míssil chinês. A China, por sua vez, joga em casa com tudo o que precisa a poucas horas. Suas armas nem sempre são modernas, mas são numerosas e acessíveis. Equipamentos como os mísseis balísticos antinávio DF-20 e 1D e as armas hipersônicas DF, ZF são um pesadelo até para porta-aviões americanos. Cibernética e inteligência artificial são essenciais, e a China investiu bilhões nelas. Constrói redes de satélites Beidou, desenvolve sistemas autônomos e testa aprendizado de máquina em combates simulados. Se inutilizasse o sistema de posicionamento global americano, isso poderia paralisar a coordenação dos aliados. Taiwan não é tão forte, mas tem a vantagem do ouriço, um sistema de defesa projetado para causar o máximo de dor ao agressor. Mísseis antinávio Harpoon, baterias móveis Patriot, miras a laser, uma vasta rede de radares escondida nas montanhas. E o que é mais importante? Grande resistência civil e forte motivação para defender cada metro. Nesta guerra, não vence quem ataca primeiro, mas quem resiste mais tempo. Esse é o ponto central. O mundo está preparado para algo tão longo, exaustivo e destrutivo? Terceira Guerra Mundial? Cenários em que o conflito se espalha globalmente. O conflito por Taiwan pode começar regionalmente, mas se piorar, tornar-se um furacão global. Cenário número 1. Expansão do conflito. Os Estados Unidos da América e seus aliados lançam contra-ataques em grande escala contra posições chinesas no Pacífico. Navios de abastecimento, radares e depósitos de munição. A China responde com ataques de mísseis contra bases americanas no Japão, em Guam e talvez até no Havaí. Os aliados também entram na guerra. Coreia do Sul, Austrália, Filipinas. E o mundo observa, prendendo a respiração, esperando para ver quando as armas nucleares serão usadas. Cenário 2. Outros conflitos surgem. Com foco no Pacífico, potências exploram o caos. A Rússia pode avançar na Europa. Corredor de Suwalki, Moldávia ou nova escalada na Ucrânia. O Irã pode ampliar sua influência no Golfo Pérsico e até no Estreito de Hormuz. A Índia poderia reagir aos movimentos chineses no Himalaia. Cenário 3. Apocalipse cibernética. Internet e sistemas bancários colapsam. Desinformação causa pânico. Satélites deixam de funcionar, seja por ataques ou explosões no espaço, e o mundo moderno vira uma selva tecnológica. Cenário 4. Sombra nuclear. Líderes dizem que armas nucleares são inutilizáveis, mas todos as mantêm prontas. Estados Unidos da América e China possuem tríades nucleares. Podem atacar por mar, ar e terra.
Cada tensão e escalada aproxima o mundo do impensável, ao ponto em que um único erro poderia desencadear uma reação em cadeia. O vídeo continua já já. Só quero te pedir rapidinho para se inscrever, curtir e compartilhar. Em alguns segundos, seguimos em frente. Factoide Root ainda não terminou. E se Tajva caísse? Isso mostraria que uma potência pode tomar o que quiser e mudar a ordem. Que acordos e alianças são apenas papel. Mas se conseguisse se defender, ou se a China falhasse, isso significaria um golpe para toda a estratégia chinesa, perda de prestígio, instabilidade interna. Isso já não seria apenas um conflito local, mas sim a Terceira Guerra Mundial, uma guerra que mudaria a todos nós, não só daqueles que lutam. Colapso econômico e impactos nas pessoas comuns. Uma guerra no Pacífico não precisaria destruir apenas os campos de batalha. Ela poderia paralisar o mundo inteiro, economicamente, logisticamente, socialmente, e até quem nunca viu um soldado pessoalmente seria afetado. O primeiro golpe: cadeias de suprimentos. Taiwan, Japão, Coreia do Sul. Esses países são essenciais para chips e semicondutores. Se a guerra se expandir, as fábricas param. Os contêineres param de chegar. De repente, tudo fica mais caro. Telefones, computadores, carros, até mesmo as máquinas de lavar. Até itens comuns, como componentes e alimentos, começam a faltar nas lojas. Segundo impacto: preços da energia. Guerras trazem incertezas e afetam mercados. Petróleo e gás podem disparar. Voar vai se tornar um luxo. Aquecer a casa vai ser muito caro. Alguns países europeus precisarão pensar em como enfrentar o inverno com calor. O terceiro golpe: inflação e pânico. Em guerras, países gastam muito com defesa. Enquanto isso, pessoas comuns enfrentam inflação, perda de economias e medo do futuro. Crescem greves, protestos, insatisfação e crise de confiança nas instituições. O quarto golpe: o mercado financeiro. Se a guerra virar conflito global, as bolsas colapsarão. Investidores buscam ouro, criptomoedas e portos seguros, enquanto dólar e yuan disputam dominância. Mas quem mais perde são as pessoas comuns, trabalhadores, aposentados, jovens que estão apenas começando a viver. E sobre tudo isso paira o espírito da incerteza. Será possível viajar? Ou o mundo mudará após esta guerra, como ocorreu após a Primeira ou Segunda Guerra Mundial? Um conflito entre Estados Unidos da América e China envolveria mais do que mísseis e aviões. Seria uma guerra que todos nós sentiríamos no bolso e em casa, na nossa mente. A guerra parece inevitável e nada poderia impedi-la. O mundo caminha para um confronto, com a China se fortalecendo. Os Estados Unidos não querem perder a sua dominância. Taiwan é a faísca geopolítica em um barril de pólvora. E mesmo assim ainda pode não ser tarde demais. A história mostra que grandes guerras frequentemente começaram não por desejo, mas por falta de ação para detê-las a tempo. Fracasso diplomático, mal-entendidos, orgulho, decisões sucessivas e a explosão. Agora há caminhos para outros lugares. Diplomacia. Os Estados Unidos da América e a China ainda estão em negociações, nem sempre bem-sucedidas, mas importantes. Canais de comunicação entre exércitos evitam enganos, freios de emergência, interdependência econômica. Estados Unidos da América e China são concorrentes e parceiros, dependem um do outro. Milhões de empregos e trilhões de dólares envolvidos. A guerra afetaria ambos, talvez mais do que imaginam. Pressão global. O resto do mundo não tem interesse em outra guerra mundial. Europa, Índia, países do Sudeste Asiático, todos poderiam desempenhar o papel de mediadores, amortecedores de tensão e intermediários. Dissuasão. Taiwan se prepara, os Estados Unidos da América enviam sinais e a China precisa avaliar se uma guerra traria vitória ou o fim do seu sonho global. Mas a questão principal permanece. Os líderes dos dois lados ainda agem racionalmente ou já foram dominados pelo medo, suposições e desejo de vingança? Nada é certo. Por isso precisamos tratar esse assunto com seriedade. Caso a história se repita e o primeiro tiro ocorra a leste de Taiwan, nenhum de nós viverá no mundo como conhecemos hoje. Se este vídeo fez você refletir, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Queremos saber a sua opinião. Você acha que realmente vai acontecer um confronto entre os Estados Unidos da América e a China? Ou é só um jogo de nervos? Escreva sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Até o próximo episódio de Factoide Root.
Factos Roots se despede por hoje, mas os mistérios continuam. Nos vemos em breve. Inscreva-se para não perder nada.